Bom, boa tarde, pessoal que está chegando. Nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer uma live para falar sobre o acidente lá da Chapecoense, né, que infelizmente faz 6 anos que isso aconteceu. Tem uma questão de discussão de hora, de dias, né? Uns falam no dia 28, outros falam no dia 29. Tem a questão lá do fuso horário lá, mas o importante aqui é a gente trazer os aspectos legais envolvendo isso, sobretudo no âmbito trabalhista, né? Porque, infelizmente, as famílias acabam sofrendo com isso e muitas vezes aqueles jogadores que morreram eram o sustento da família. E aí como que fica todo esse contexto? Então, pensando nessa ideia que a gente trouxe essa live, como que a família age, né? Deve agir quando um trabalhador vem a óbito, como fica a cabeça do empresário, a responsabilidade dele. Então, para o pessoal que quiser acompanhar, hoje nós vamos bater esse papo, né, doutor Délio? Sim, com certeza. Bom, lembrando só um pouquinho do que aconteceu naquela época, o acidente se deu por uma imprudência, né, da galera que mexia com a parte de combustível do veículo. Não abasteceram, e em razão disso o avião caiu. Bom, diante desse contexto todo, sobrou problemas para famílias e as famílias procuraram responsabilidades da companhia aérea, que teve o erro grotesco, e também da Chapecoense, que na verdade era a empregadora, né, o patrão da história. E então eles acionaram eles também na justiça. Se eu não me engano, acho que recentemente, né, nós tivemos um julgado sobre isso, né? Sim, recentemente nós tivemos um julgado onde o TST, na verdade, manteve tanto a sentença como a decisão de segundo grau, que condenou o clube da Chapecoense a indenizar a mãe e o pai de um dos jogadores que faleceram no trágico acidente. Né? Para o pai foi arbitrado o valor de 80 mil e para a mãe 50. Além do arbitramento de pensão, pensão em razão de que da ausência do filho que ajudava materialmente a família, né? Esse ponto que nós estamos comentando é interessante que você falou, indenização por danos morais é uma coisa e pensão é Sim, outra, né? sim. E normalmente, como aconteceu lá no caso da Chapecoense, antes da gente falar as formas em que a família ali recebeu essas indenizações, seria interessante observar o seguinte: como fica a responsabilidade da empresa no acidente em si, né? No caso lá da Chapecoense, o time contratou uma companhia aérea e essa companhia aérea, por um erro deles interno, levou a esse prejuízo. Aí recai uma obrigação, vamos falar assim, para a empresa. Por quê? Uhum. A gente chama isso, né, no meio legal, o empregador ele é responsável por aquele que ele contratou para prestar serviço, inclusive quando não tem vínculo empregatício. Então, a empresa vai lá e contrata terceiros para prestar serviços para ela. Isso, independentemente se é um exercício final ou não daquela atividade, ela é responsável. Então, é o caso do transporte dos trabalhadores. Atualmente mudou um pouco disso, né? Que tinham as Sim, horas em itineris. Antigamente, sim. mas existem regiões do nosso país em que as empresas elas pagam para terceiros levarem os trabalhadores de um lugar para o outro. Ao caso de quem trabalha na roça, quem trabalha numa indústria fora do âmbito urbano, então precisa desse deslocamento. Aí mora a questão, se a empresa contrata uma terceirizada para prestar esse tipo de serviço, e isso vem trazer algum prejuízo para os trabalhadores durante o transporte, ela é responsável. Prova disso é a questão da Chapecoense. A Justiça do Trabalho vem entendendo que ela é responsável pelo acontecimento, ela não é responsável pela falta do combustível, mas ela é responsável por ter contratado uma empresa imprudente. Então, a gente chama isso do risco do negócio, né? Então, Isso é um negócio. ser empresário realmente é complicado porque tudo é risco. Não tem jeito, não tem como não falar que não vai ter uma responsabilidade nessa situação. Então,
A contratação de terceiros para fazer o transporte disso tudo é algo que é interessante e precisaria ser, né, observado aí, porque as empresas, na hora de contratar com terceiros, ela precisa ter essa atenção para não ser responsabilizado. Porque, cara, a gente vê direto pessoas contratando o mais barato. Sim, e sai caro no final, né? Acabou saindo caro, né? Então, Acabou assim, saindo caro. vou contratar. Não que a contratação do mais caro é seguro. Isso Sim. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que mais é a prudência, né? É a prudência, a responsabilidade da empresa ter o mínimo de conhecimento da estrutura que ela está contratando para trabalhar com ela. Então, se vai contratar uma terceirizada aí para fazer qualquer tipo de serviço que envolva os trabalhadores da empresa, e aqui nós não estamos falando de verbas trabalhistas, nós estamos falando de vidas, né? Então, Sim. Nesse caso, a empresa ela responde à Chapecoense, está respondendo os processos de forma que a gente chama isso no direito como objetivo, independentemente se ela tem culpa ou não pelo acontecimento, ela vai responder por aquilo, porque infelizmente é da atividade, isso é previsto em lei. Então, a empresa ela responde por esse problema, caso aí, né, venha acontecer algum problema com os trabalhadores. E aí você mencionou uma questão sobre o dano moral, né? Sim. Nesses casos de acidentes que vêm, qualquer tipo de acidente de trabalho gera um dano moral para o trabalhador ou para a família dele? No contexto em que nós estamos discutindo aqui, a ampla maioria da jurisprudência trabalhista, além de trazer a questão da responsabilização objetiva do empregador, ou seja, responde independente de culpa, em decorrência do risco do negócio, a jurisprudência vem dizendo que casos como o da Chapecoense trazem um dano que a gente chama no direito de dano presumido para aqueles que, no caso, ficaram, né, sofrendo com a ausência do ente que faleceu no acidente da Chapecoense e em outros acidentes de trabalho também. O direito trata como dano reflexo. O que seria um dano reflexo? O evento morte foi em face de A. A morreu no acidente de trabalho. Mas o dano que A sofreu com a morte refletiu nos familiares que ficaram, por óbvio, né? Já que o funcionário morreu, ficou o pai, ficou a mãe, ficou a esposa, ficou a filha, o filho, sofrendo com essa ausência. E não só uma ausência material, também material, mas uma ausência afetiva, psicológica. Que talvez é o mais importante. Só um detalhe que a gente precisa destacar aqui, que é importante destacar, que esse dano presumido que eu disse no início, a jurisprudência, as decisões trabalhistas têm entendido que é em face daqueles parentes, daqueles familiares mais próximos. Pai, mãe, esposa e filho, geralmente. Agora, aqueles parentes mais distantes, tio, sobrinho, primo, aí sim as decisões têm obrigado a comprovação do dano para esses parentes que estão mais distantes, né? É importante destacar esse ponto. Isso que você mencionou, a questão do sobrinho, a questão do irmão, do tio. Bom, penso eu o seguinte, nesse contexto, ela não é presumida. Sim. A depender de uma situação. Se vamos imaginar que o sobrinho venha morar com essa pessoa. Exato. Então, o simples fato de ser sobrinho não dá para a pessoa o direito de receber uma indenização por danos morais. Agora, se existe um vínculo do dia a dia, se ela é uma situação além daquilo que a gente está acostumado, né, no cotidiano, aí eu penso que entra dentro, vamos falar assim, em linhas de equiparação, né, entra na ideia da questão do filho, da questão do parente próximo. Então,
O parente próximo tem essas ponderações, que pelo menos é o que eu vejo. Se a pessoa pode ser tio, mas você não conversa com a pessoa está lá na cachichimba, e você nunca... Exato. Não pode vir depois que você morreu pedir danos morais. Pedir dano moral, exatamente. Agora, se é o tio que mora com você, depende de você, faz tudo com você, aí é uma outra situação. Né? Então, sim. É que no caso desses parentes em tese mais distantes, teria que, segundo o entendimento, ele comprovar esse vínculo maior de afetividade. Ao contrário, nos casos de esposa, filho, mãe e pai, pelo menos no entendimento mais do que majoritário, o dano aí já é presumido mesmo, né? Em razão do fato. Então, aí um ponto aqui que a gente poderia chamar a atenção para o pai deu 80 mil de danos morais? Deu 80 mil para o pai e 50 mil para a mãe. Você percebe o quanto que a decisão ela é absurda? Como que a dor... Sim. Lógico que aí nós estamos falando de financeiro. Como que financeiramente a dor do pai é maior que a dor de uma mãe? A gente percebe qual critério, né? A gente percebe que muitas vezes as fixações de indenizações, o juiz ele meio que na loteria ali, entendeu? Eu vou dar mais um pouco para esse, ou mais um pouco para aquele. Eles utilizam dos argumentos, mas, cara, como que você fala que a dor da mãe que perdeu um filho vale 50 mil reais e a dor do pai vale 80? Não, fora que no meu entendimento, Roberto, os valores em face da tragédia e dos reflexos dessa tragédia no âmbito familiar do jogador aqui, e dos jogadores que também vieram a falecer, 80 mil para um e 50 mil para outro é um valor muito baixo. Com certeza. Muito baixo. Dado as circunstâncias que envolvem, né? Nós estamos falando de um clube de futebol, uma equipe que, né, por mais que está passando dificuldades financeiras, não é o Zezinho da esquina que tem uma padaria. Não é. Né? Exatamente. Não é a pessoa que está ali, mas existem vários cenários e, infelizmente, a justiça, às vezes, ela peca em questões pontuais, porque você vê, uma vida custaria 50 mil reais, entendeu? Eu falo que, assim, esse é o resultado que o judiciário demonstra para a sociedade. Se morrer, vale 50 mil, estou aqui. 50 mil. É perigoso, né? É perigoso esse tipo de ideia, mas, por outro lado, nós também temos que considerar que existem outras formas de dano. Porque você mencionou o dano moral. O dano moral nada mais é que a dor psicológica, o sofrimento, né, a angústia, ansiedade, depressão, coisas que oriundam daquele fato. E aí mora um ponto que pouco se fala, e as pessoas às vezes não observam, é o seguinte: você tem uma dor moral. Você então está com depressão porque perdeu um parente diante do acidente. Você precisa tratar. E o tratamento, hoje, o SUS não te dá condições de fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de forma gratuita. Hoje você não consegue, nas redes públicas, um atendimento adequado para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao privado. Então, você vai contratar lá o seu psicólogo, você vai passar no psiquiatra. E a gente sabe que esses remédios para tratamentos psicológicos, eles não são baratos. Eles são caríssimos. Né? Então, o que acontece nesse tipo de situação? Quando alguém perde um ente querido e precisa fazer esse tratamento psicológico, a empresa ela responde e paga por esse tratamento. Exatamente. Né? Então, assim, se você precisar fazer um acompanhamento com um psicólogo semanal, tem gente que precisa de um psicólogo 2 vezes na semana, a depender do nível do problema psicológico. E você precisa tomar um determinado remédio, e isso tem um custo de R$1.000 por mês, um exemplo, você pode ir num processo, exigir que a empresa arque com esse pagamento pelo tempo que for necessário. Não é uma indenização fixa, tá aqui R$20.000 e está resolvido. Não. Eu preciso ficar afastado por 5 anos, por 10 anos, por quem vai dizer? O médico. O médico fazendo o diagnóstico. Feito o diagnóstico, você precisa ficar afastado por tanto tempo, esse tratamento a empresa tem que arcar.
Por isso que é bom as empresas, né? A gente sempre fala assim, faz um caixa, contrata um seguro, porque pode acontecer um evento desse, Pode. e aí a gente chamaria esse pagamento, esse custear os tratamentos psicológicos dessa pessoa, a gente chama isso de danos materiais, ou seja, tem gastos financeiros. E aí, diferentemente do dano moral, que seria presumido, né, naquela situação que você narrou, toda vez que a gente fala de dano material, você precisa provar para a justiça que ele existe. Você precisa chegar lá na justiça e falar, tá aqui o atestado, eu estou afastado, o laudo médico está aqui, eu estou gastando X, eu preciso do auxílio para poder manter. Então, todo dano que entra nessa esfera de você despender o dinheiro, é bom que as pessoas saibam que tem que provar. Né? Não é só simplesmente, eu estou abalado psicologicamente. Olha, ok, mas se você está precisando do tratamento e reivindicando uma indenização para isso, então você tem a prova. Então, esse é um ponto que a gente chama da indenização material, que é manter o tratamento psicológico do familiar. Né? Então, eu acho que é um ponto também que deve ser considerado. E aí mora uma outra questão. Você falou da indenização material, que é o valor de uma pensão. Né? E aí a grande questão é, qual é o valor dessa pensão? A gente, infelizmente, fica ao sabor do juiz. Vamos ver o que o juiz vai falar. Né? Eu já vi juiz que fixou a indenização do valor do salário integral. Eu já vi juiz que fixou pensão no valor de 30% que a pessoa ganhava. 20% até. Né? Infelizmente, existem decisões, não há uma segurança jurídica falando, olha, nós vamos fixar a integral. Aí é uma questão interpretativa, mas ponto é, a pessoa tem direito de pedir uma pensão, e aí o teto, para ser coerente, o valor dessa pensão é o salário da pessoa que ela recebia. Né? Também não adianta eu chegar lá, eu quero uma indenização de pensão mensal acima do salário da pessoa. Não faz sentido. Aí, não faz sentido. Então, se você vai pedir uma pensão, tem que ser o salário. A pessoa ganha 5 mil reais, se ela ganhou 5 mil, meu pedido lá naquele processo é de 5 mil reais. E aí a ideia, um outro fator é, se você está pedindo 5 mil reais de pensão em razão da morte do seu parente, tem um outro fator que às vezes a gente esquece. Se a pessoa não se atentar, o salário reajusta. 5 mil hoje não é 5 mil daqui 30 anos. Sim. Né? Então, nesse processo, quando ela vai lá na justiça pedir, ela tem que falar isso para a justiça. Olha, vou precisar receber a pensão, fica comprovado, satisfatoriamente tudo. E aí, o valor desses 5 mil, ele tem que ser reajustado. Seja pelo o piso da categoria, que dependendo da profissão é da categoria, seja pela inflação, seja por algum índice, mas pede o reajuste. Porque a pensão ela tem que ser reajustada. Né? E um outro ponto, que aí eu vou falar para o lado da empresa. A questão da empresa é o seguinte, nesses processos a gente vê muitos trabalhadores pedindo para que a empresa pague a pensão de uma forma única. Então, assim, o trabalhador morreu com 30 anos. A estimativa de vida do brasileiro hoje, se a minha memória não me 74, 75 anos, né? Então, assim, você teria 45 anos de vida pela frente. Se você fizer 45, vamos trabalhar com R$ 1.000, que eu não sou muito bom de matemática, mas você teria que pagar 45 meses, R$ 1.000. Aí você faz essa conta, 45 lá, faz a quantidade de meses. Dá um exemplo, você tem que pagar R$ 200 mil para o cara. Tem trabalhador que pede para a empresa pagar 200 mil. Não é toda empresa que tem essas condições, né, de pagar esses 200 mil. Então, o que é pedido nos processos? Para constituir um fundo de garantia para que se pague. Né? Faça um caixa, deixa esse caixa lá e você paga mensalmente esse valor para o trabalhador, para não ter esse problema. Se a empresa não fizer isso, corre-se o risco, e aí eu já vi decisões que dá uma canetada, manda o cara pagar de uma vez. Aí quebra a empresa. Então são fatores que precisam, o empresário ele precisa ter essa dimensão, principalmente quem trabalha com indústria, quem trabalha com partes manuais. Então, um exemplo, motorista. Você tem um motorista, tem um motoqueiro que anda para baixo e para cima. Olha o risco desse cara cair, bater de moto e morrer.
Então é bom você saber, né? Às vezes até o Zezinho que tem um lanchinho lá no fundo do solo sagrado, tem um cara lá que faz entrega. Tem que tomar cuidado, porque se acontecer alguma coisa com essa pessoa, como que faz? É importante ter um seguro, né? Se você disse no início. Então ter um seguro para poder ter essa condição de evitar, pelo menos, a pancada financeira lá na frente, eu acho que é interessante as pessoas cuidarem, que é o caso da Chapecoense, né? A gente voltando lá para o caso da Chapecoense. A Chapecoense tem, até inclusive eu vi, a companhia aérea, né, está respondendo o processo também, e aí é um fato. Cabe dano moral contra quem matou a pessoa? Não só contra a empresa, cabe também contra a pessoa que praticou o ato. Exatamente. É interessante a gente fazer uma distinção, né? A empresa é uma coisa, quem praticou o ato é outra. E aí, até são esferas distintas, né? São esferas distintas. Então o familiar poderá aí requerer tanto contra a empresa, e aqui nós focamos falar das responsabilidades, do dano da empresa, mas também tem o outro lado. Tem o lado onde pode-se cobrar da pessoa que praticou o ato. No caso lá da companhia aérea, eu vi, tem uma CPI lá que eles estão investigando, e parece que eles estão chegando num acordo entre 10 milhões de dólares, alguma coisa assim, vai lá para casa dos 200 milhões de reais. Então, mas isso é a companhia, isso não tem nada a ver com a parte trabalhista, mas a família também que foi ali, né, lesada, tem esse direito. Direito. Basicamente, eu acho que era isso, né? A gente trazer essas possibilidades, pedir, então resumindo aqui o que a gente falou, pedir danos morais, dá para pedir pagamento de pensão e também os tratamentos psicológicos que precisam. As empresas respondem, então você que é empresário, você que trabalha com isso, tome cuidado, certifique, vê se você corre algum risco, porque se correr é bom você dar uma precavida, porque pode quebrar um negócio se for acionado na justiça, né? E também os trabalhadores, os familiares aí também ficarem cientes desse contexto, né? Que mesmo que a pessoa infelizmente venha a óbito, existem formas, a justiça vai amparar, ela vai tentar resolver de alguma forma e tentar amenizar esse problema, né? Eu costumo dizer que resolver a ausência de alguém, acho que dinheiro nenhum no mundo resolve, né? Mas minimamente vai amortizar um pouco dessa dor para que a pessoa possa, do ponto de vista financeiro, seguir em frente sem a presença aí física do doente, né? Que a pessoa possa, como falar assim, paliativos para manter a vida, né? Exato. Esse dinheiro que você recebe de uma indenização, ele permite você fazer algumas coisas que não vai eliminar a dor né, a perda de alguém, mas ao mesmo tempo te ajuda a sobreviver, né? Nem viver, sobreviver, né? Ajuda exatamente a empurrar isso de alguma forma. Então, tem função, a pessoa ela tem direito de buscar, só precisa entender determinados casos, por mais evidente que seja. É difícil, porque quem perde um parente ter que ir na justiça, muitas vezes é complicado, não é simples assim, não é um negócio, entra aí com o processo, a gente sabe que é complicado, então, mas tem que ser tomado medidas, pelo menos para dar uma amenizada no problema, né? Com certeza. Bom, doutor, muito obrigado por esse bate-papo, acredito que a gente tenha trazido bastante conteúdo aí para a galera que passou, agradecer aqui a galera que passou aqui, o Vitinho passou, o Rodrigo, a Angélica, o Darlan faz tempo que eu não vejo, um abraço, Darlan. O Argemiro passou, o Cássio, o Luiz Fernando, o Éder, a Diandra passou também, o Beto, o Sirlei. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem passado aqui, dado uma força. E se precisarem, é só chamar que a gente volta aqui para bater um papo novamente, tá bom? Sem sombra de dúvida. Um abraço, até mais. Um abraço, muito obrigado. Obrigado.